Oi pessoal, agora nesse vídeo nós vamos fazer as resoluções das atividades de geografia da semana passada. A primeira questão, em qual contexto surge o Plano Marshall? Dentro dessa questão vocês vão dizer qual foi o momento histórico, que seria no caso o fim da Segunda Guerra Mundial, onde os países da Europa Ocidental, a maioria estavam quase totalmente destruídos. Então o Plano Marshall surge a partir desse contexto histórico. 2. Quais foram os objetivos? O que você deve fazer aqui? Você deve citar os objetivos do Plano Marshall e explicar cada um deles. Vamos começar. Um dos objetivos: ajudar a frear a expansão do comunismo na Europa. Vamos explicar ele. Você citou, agora vai explicar. Você vai explicar que o comunismo estava crescendo muito, principalmente representado pela União Soviética e pelo bloco comunista na Europa, em que boa parte do continente era formado por países que tinham essa ideologia, e nós sabemos que naquele tempo os Estados Unidos estavam perdendo um pouco do seu poder nesses países, e o Plano Marshall veio para justamente aprofundar as relações da Europa com os Estados Unidos, diminuindo a influência dos países comunistas, principalmente a União Soviética na Europa Ocidental. Segundo objetivo, estabilizar politicamente as nações europeias contra lutas armadas internas. Hoje a Europa parece ser um continente muito pacífico, parece ser um continente super organizado e também autônomo. Parece que os países realmente sabem lidar com suas diferenças, mas isso nem sempre foi assim e nem é a realidade hoje. Por exemplo, eu dei o exemplo semana passada da Espanha, que é um país com vários grupos que são independentistas que querem a separação de regiões do país em relação ao governo central. Naquele tempo do Plano Marshall existiam muitos mais regionalismos, várias organizações, movimentos de pessoas e grupos sociais querendo a separação de várias regiões. Por exemplo, na Alemanha, onde hoje é o sul do país, se chama Baviera. E eles queriam separação dessa região para se transformar em um país. Então, um dos objetivos do Plano Marshall era justamente diminuir esses movimentos separatistas regionais. Bom, outro objetivo: favorecer a criação de sociedades livres e prósperas economicamente. Sociedades livres aqui seriam sociedades não comunistas, não socialistas, mas sociedades capitalistas ao molde dos Estados Unidos. Outro objetivo: apoiar e favorecer empresas oriundas dos Estados Unidos. Esse foi um dos objetivos que mais conseguiu ser feito. Último objetivo: evitar a propagação a favor da União Soviética nos países da Europa Ocidental. Desculpa. Bom, então seria justamente isso. Então tem o viés econômico, social e político. Terceira questão: qual a sua importância para a Europa Ocidental? Ou seja, qual a importância do Plano Marshall para os países da Europa Ocidental? Ou seja, Inglaterra, França, Alemanha, Benelux e tal. O que eu queria que vocês respondessem seria o quê? Que o Plano Marshall possibilitou a reconstrução das infraestruturas por meio de empréstimos financeiros obtidos através de instituições financeiras, que são os bancos, e do próprio governo dos Estados Unidos. Com isso, alguns países europeus puderam se desenvolver. Então, se você tiver colocado isso, está certo. Como que a gente poderia explicar? Nós poderíamos explicar que a importância está justamente nisso, na reconstrução da Europa ocidental, principalmente, pós a Segunda Guerra Mundial, para que ela pudesse entrar novamente de uma forma mais forte e impositiva no mundo globalizado. Que o capitalismo pudesse se beneficiar da desgraça causada pela guerra. Ou seja, da mesma forma que eu falei na semana passada, a guerra é ruim para quem? A guerra é ruim para quem perdeu milhões de vidas, para quem perdeu suas infraestruturas, mas a guerra é boa para os bancos que vão financiar, para os países que vão financiar. Quarta questão: quais eram os interesses dos Estados Unidos expressos no Plano Marshall? Nós sabemos que historicamente os Estados Unidos possuem vários interesses e eles buscam obter vantagens através desses interesses. Então, nenhum plano feito pelos Estados Unidos é em vão. Tudo tem seu interesse, tudo tem sua intencionalidade. Qual seria a intencionalidade do Plano Marshall? Seria expandir sua influência econômica, social e política
os países da Europa Ocidental, com o objetivo de impedir a propaganda comunista soviética e de outros países socialistas e comunistas no continente europeu, principalmente na Europa Ocidental. Porque se os Estados Unidos perdessem a Europa Ocidental para o comunismo, eles perderiam uma das principais áreas gravitacionais que estão a seu favor historicamente. Então, se você tiver colocado isso na resposta, de que um dos interesses principais para os Estados Unidos é a expansão econômica, social e principalmente de influência na Europa, está certo. Quinta questão. Cite duas consequências desse plano para a Europa. O que eu quero que vocês coloquem? A reestruturação das infraestruturas e da economia e o aprofundamento das relações comerciais e políticas com os Estados Unidos. O que é que eu entendi como explicação que eu espero que vocês também entendam? Que é o quê? Com essas duas principais consequências, os Estados Unidos ampliaram sua área gravitacional de influência. O que é isso? Aqueles países europeus, principalmente da Europa Ocidental, que estavam flertando entre os Estados Unidos e a União Soviética, agora eles giram em torno totalmente dos Estados Unidos. Nós sabemos que a gravidade trabalha nesse sentido. Então, a área gravitacional na geografia seria isso. Um conjunto de países dependentes de uma forma ou de outra de um país principal. No caso, os Estados Unidos. E com isso, os Estados Unidos se consolidam como uma superpotência. Sexta questão. É uma questão pessoal que diz o quê? Em sua opinião, houveram países mais beneficiados do que outros durante a reconstrução da Europa Ocidental a partir do Plano Marshall? O que eu espero que vocês digam? Eu espero que você diga sobre as contradições inerentes do próprio processo, sobre as contradições do plano, sobre as contradições do próprio sistema capitalista, que algumas regiões são mais desenvolvidas do que outras, sobre o processo histórico de acumulação do capital, em que algumas regiões vão acumular mais do que outras. Vamos explicar, na sua opinião, por que alguns países receberam mais recursos do que outros, por que Portugal recebeu muito pouco, por que a Espanha, a Alemanha e a Inglaterra receberam muito, e por ser uma resposta pessoal, é fruto também da sua compreensão do conteúdo. Sétima, cite as exigências impostas pelos Estados Unidos aos países beneficiários do plano. Qual a expectativa? Você dizer as exigências e explicar cada uma. Eu vou colocar aqui o que eu entendi, o que eu espero também que vocês entendam. A primeira, comprar prioritariamente dos Estados Unidos. Segunda, estabelecer relações econômicas entre os países europeus que aderiram ao plano. Estabelecer uma política econômica e monetária para barrar o crescimento da inflação. Como que a gente pode resumir isso? Estas exigências foram adotadas pelos países europeus que fizeram parte do plano como um plano maior de influência antes, durante e depois do plano. Com o fim do Plano Marshall, os Estados Unidos continuaram a influenciar a Europa Ocidental, porque fazia parte dos próprios interesses inerentes ao plano. Ou seja, essa forma do plano existir é uma forma de continuar a influência estadunidense para além de sua aplicação. Oitava, quais foram os resultados do Plano Marshall para a Europa Ocidental? Esses resultados devem ser citados e explicados. O primeiro, recuperação econômica da maioria dos países beneficiados, aumento das exportações dos Estados Unidos para os países da Europa Ocidental, o crescimento elevado desses países nas últimas décadas, principalmente nas 40 décadas depois do Plano Marshall, nas 4 décadas, desculpe, os 40 anos depois do Plano Marshall. 4. Ampliação da influência política e econômica dos Estados Unidos na Europa e no mundo. Assim, podemos afirmar que esse plano foi bem sucedido, já que a maioria de seus objetivos foi alcançada. 9. Por que nem todos os países que adotaram o Plano Marshall foram beneficiados? Nesse sentido, eu espero que vocês expliquem sobre as diferenças nos níveis de desenvolvimento. Como nós vivemos em um país capitalista, e a Europa Ocidental também é capitalista, há países mais desenvolvidos do que os outros, e eu espero que vocês expliquem o que é, por exemplo, a acumulação de capital. Vocês podem pesquisar e entender mais sobre isso. Ou seja, os níveis diferentes de desenvolvimento e industrialização dos países europeus influenciaram a forma como cada um dos países integrantes do Plano Marshall foram beneficiados. Assim, a Inglaterra, a França, a Alemanha, por receberem mais recursos, conseguiram avançar mais do que Portugal
e outros países, por exemplo. Então, se você colocar algo parecido com isso, de que há desigualdade inerente ao sistema capitalista, estará certo. 10ª questão. Qual foi a importância da formação do Benelux para a integração da Europa? Eu quero que você explique, por exemplo, a importância do Benelux enquanto uma primeira experiência bem-sucedida. Olha o que eu coloquei e vê se está de acordo com o que você colocou aí. O Benelux desempenhou um importante papel na integração econômica da Europa. Por quê? Porque incorporou Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, diminuiu as barreiras econômicas entre os países, facilitou a circulação de pessoas, bens e mercadorias. Vamos ver aqui o mapa daqui a pouco. 11. Apresente o principal objetivo, ou seja, você vai citar e explicar o principal objetivo do Benelux, que seria diminuir as barreiras comerciais entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, que fazem parte dessa comunidade, com o objetivo de facilitar a livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. Com isso, os países membros ampliaram as formas de integração, ou seja, viram que integrar era melhor do que separar. Construir pontes, construir relações, era melhor do que construir muros, já que são 3 países pequenos em termos territoriais, não tinham tanta população e também não tinham tantos recursos naturais como seus vizinhos. Então, eles não podiam competir com a Alemanha, com a França e com a Inglaterra. Juntos, eles eram mais fortes. Por isso que essa integração foi muito importante para a história da Europa até hoje. Aqui no mapa. Quais foram os países que formam o Benelux, né? Qual a expectativa? Você citar os 3 países, super fácil. Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Aqui, Bélgica, Países Baixos, que o pessoal chama de Holanda, mas está errado porque a Holanda é só essa região aqui, e Luxemburgo. 13. O que foi a SECA? Quais países fizeram parte? A SECA foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, formada por países que produziam elementos ligados ao minério de ferro, carvão e aço, que eram França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha Ocidental, Países Baixos e Itália. 14. Qual o principal objetivo da SECA? Era desenvolver atividades econômicas, fortalecer os produtores de carvão, minério de ferro e aço, e também fazer com que eles se fortalecessem em suas relações comerciais. Assim, os maiores produtores e exportadores desses produtos na Europa ficaram cada vez mais fortes e buscaram sua integração. 15. Por que o mercado comum europeu foi importante para a integração da Europa? Eu espero que vocês entendam que o mercado comum europeu ele é como se fosse o produto das outras experiências de integração no continente. Ou seja, ele é importante porque avançou o processo de integração na Europa, principalmente na sua porção ocidental, diminuindo barreiras comerciais e facilitando as trocas de mercadorias. Bom, continue estudando, continue se esforçando, que daqui a pouco eu vou trazer também outros conteúdos.